mas que vai ser realizada pela professora Nelly Maria Teleginski, que é a minha convidada dessa tarde, né, porque eu acredito que vocês me ouvem bastante em sala de aula, então a professora Nelly vai ter muito mais a contribuir com vocês nesse momento, né, para essa atividade extracurricular que nós estamos ofertando. Bom, antes de apresentar a professora Nelly para vocês, eu quero falar um pouquinho, eu quero agradecer ao colegiado de História pela organização do evento, o professor Marcelo por estar gerenciando as entradas no Meeting e a gravação também, né, então o controle do Meeting está sendo feito por ele, a professora Ingrid por ter realizado o processo de inscrição, né, do pessoal, então muito obrigado, e muito obrigado também a todos e todas que estão aí presentes, né, nos ouvindo, nos assistindo nessa tarde de sábado. Bom, eu vou me apresentar para vocês, porque algumas pessoas que estão aí talvez não me conheçam, né? Então, meu nome eu sou professora Cat, sou graduada em História pela Unicentro e mestre e doutora em História pela Universidade Federal do Paraná. Eu trabalho com pesquisas voltadas para relações de gênero e violência, mas no Colegiado de História eu leciono uma disciplina chamada Memória, Identidade e Patrimônio Histórico, né? E essa live foi pensada, e essa atividade de hoje à tarde foi pensada justamente em virtude dessa disciplina que eu possuo com o terceiro ano, mas que é extensiva, é claro, o conhecimento sobre essa temática é extensiva a todos os alunos do curso e também aos alunos externos, né, aos ouvintes externos dessa tarde. Bom, eu vou apresentar a professora Nelly, mas eu vou apresentá-la, mas não vou passar a palavra para ela, vou falar um pouquinho antes da apresentação dela. Então, a nossa convidada, a professora Nelly Maria Teleginski, possui graduação em História pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, pela Unicentro, campus de Irati, adquirida em 2005, especialização em História do Paraná, Ensino e Historiografia pela Unicentro de Irati em 2007, mestre em História pela Universidade Federal do Paraná em 2012, com a dissertação intitulada, escutem, pessoal, olha que legal que é. Foi aí que eu conhecia a professora Nelly, lendo a dissertação dela. Bodegas e bodegueiros em Irati, na primeira metade no século XX. Então, trabalhando com essas relações de sociabilidade dentro dos espaços da bodega, né? E ela também é doutora pela mesma instituição, Federal do Paraná, tendo defendido em 2016 a tese intitulada Sensibilidades na Cozinha, a transmissão de tradições alimentares entre descendentes de imigrantes poloneses no centro-sul do Paraná, no século XX. Em 2018, essa pesquisa de doutorado da professora Nelly rendeu uma menção honrosa a ela no primeiro prêmio Ecleia Bose da Associação Brasileira de História Oral, né? Atualmente, a professora Nelly é professora do Departamento de História da Unicentro, campus Guarapuava, e também é professora da Rede Básica de Ensino do Estado do Paraná, né? E ela desenvolve pesquisas na área de História, Alimentação e Identidade Étnico-Culturais, é autora do livro Os Dois Lados do Balcão, Armazéns, Bodegas e Cotidiano em Irati, 1907 e 1970, publicado em 2016 pela editora Alameda, e possui diversos artigos e capítulos de livro publicados voltados à temática da alimentação e das relações de sociabilidade em espaços de comércio de bebidas e alimentos, né? Hoje, ela está aqui conosco para proferir uma fala, né, que foi intitulada Caldeirão de História, Comida, Patrimônio e Disputas pelo Passado no Paraná, como atividade proposta dentro do evento A História em Tempos de Isolamento, organizado pelo Colegiado de História da Universidade Estadual do Paraná, Unespar, Campus Paranaguá. Então, agradeço imensamente, né, a presença da professora Nelly conosco, a disponibilidade dela de estar aqui em troca de um abraço, né, e um certificado, que é o que nós temos a oferecer a ela, pelo conhecimento que ela nos vai compartilhar hoje, né, e eu tenho certeza que a fala da professora Nelly vai ser muito inspiradora para todos nós, né, todos e todas, né. Então, antes da gente entrar na fala da professora Nelly, eu queria fazer um pequeno percurso em relação à ideia de patrimônio, o conceito de patrimônio, né? Rapidamente, é claro. Os meus alunos do terceiro ano que assistem agora já me ouviram falar disso nas últimas 3 semanas, né? Nossa temática tem sido a definição do conceito. Mas o conceito de patrimônio, ele vem, lá na antiguidade, nós já temos a percepção do que é patrimônio, a gente pensa na ideia, na antiguidade de patrimônio, como aquilo que vem do pai, né, a propriedade do pai, aquilo que é deixado como herança aos seus descendentes.
esse conceito de patrimônio ele vai perpassar as nossas temporalidades históricas, e aí, na Revolução Francesa, a gente vai ter o primeiro momento em que a ideia de patrimônio vai se expandir para não mais só a propriedade do pai, mas a ideia de propriedade de Estado, né, aquilo que pertence à nação, e que, como passa a pertencer à nação, também passa a representar os sujeitos que estão incluídos dentro dessa nação. Então, produzem memória e produzem identidade, né, sobre de um povo. Né? Por que na Revolução Francesa? Porque até a Revolução Francesa, lá na França, os bens que eram comprados pelos desculpa, gente, um pequeno probleminha aqui. Aí, voltou. Os bens que eram adquiridos pela coroa, eles eram pertencentes à família real. Então, as famílias reais, elas compravam bens, elas compravam castelos, elas construíam castelos, elas compravam joias e roupas, e uma série de bens que passavam a ser de sua propriedade, de luxo, né? Com os impostos que eram cobrados das pessoas. A partir do momento em que a coroa francesa literalmente perde a cabeça, né, porque a coroa é decapitada, esses bens eles ficam sem, vamos dizer assim, sem uma propriedade, né, propriamente dita, e aí o Estado vai olhar, o Estado que se constitui a partir do fim da monarquia, vai olhar para esses objetos e para esse patrimônio que a gente chama de patrimônio em pedra e cal e dizer, opa, isso pertence a uma nação, isso pertence a nós, né? Nós pagamos por isso e isso nos representa, isso é parte da nossa história, então nós devemos preservá-la. E aí, ao longo do século XIX, a França foi organizando formas de preservação patrimonial e isso vai se expandir para o mundo. Nós vamos ter aí, vou falar rapidamente sobre isso, né? Inicialmente, nós pegamos, o que é patrimônio? Patrimônio é aquilo que foi produzido como um monumento, né, que é excepcional, que é uma construção que tem características ímpares, ou que está marcado dentro de uma determinada época, ou de um modelo arquitetônico e estilístico específico. Então, não era o que estava no entorno dos sujeitos, mas aquilo que se destacava. E as sociedades elas foram pegando essas coisas que se destacavam e transformando em seus patrimônios nacionais, porque isso contava uma história, né? Engendrava um enredo que levava a uma história específica sobre aquela nacionalidade. Produzia, então, ali uma identidade e uma memória para aquele povo que era absolutamente artificializada, né? E que estava muito longe de representar de fato o que aquelas populações viviam. Então, esse patrimônio se confundia muito com a ideia de monumento, né? Então, a estátua construída, esculpida para lembrar o grande acontecimento, o grande herói, né, e tudo mais. Depois a gente tem a entrada da ideia do patrimônio histórico, que é aquele que não necessariamente nasce porque foi esculpido ou construído como um monumento, mas aquilo que foi tomado como monumento posteriormente, né? Porque lembra uma passagem histórica, lembra um acontecimento histórico e constitui memória. Então, isso vai se engendrando nas sociedades, mas vai gerar também um problema, né? E um problema que está voltado para um outro problema chamado nacionalismo. Né? Então, os nacionalismos vão se forçar de um modo tão violento na primeira metade do século XX, a ponto dos nacionalismos levarem a gente a 2 guerras mundiais. E aí, quando acontece essa ida para as guerras, e essas guerras, os discursos que amparavam a guerra eram muito voltados para uma ultradefesa desses elementos que constituíam a identidade nacional, que constituíam a memória nacional. Então, apoiava-se, por exemplo, alemães apoiavam-se no discurso de que eles tinham grandes construções monumentais do período germânico, ariano, para dizer, olha como nós somos poderosos e nós podemos nos
Acho que só esperar um pouquinho ela tentar voltar ali, né? Aí, acho que foi a Cat que caiu, né? Obrigada, Liliane, tudo bem? Saudade, faz tempo que a gente não se vê. Gente, agora vocês me ouvem? Vocês estavam me Sim. aguardando ou já tinham dado sequência? Esperando. Ai, desculpa, gente, caí mesmo. Eu estava lá na Segunda Guerra Mundial e, de repente, caiu uma bomba aqui, eu acho que em casa, e a internet morreu. Mas consegui voltar. Então, voltando lá onde eu estava. Lá na Segunda Guerra Mundial, esses discursos eles foram muito fortes de legitimação desse movimento de nacionalismos, né, impulsionando a guerra. Aí, quando a guerra acaba, as pessoas ficam se perguntando sobre essa hipervalorização desses monumentos, a nacionalização disso, e quanto isso podia ser problemático. E aí a gente tem o surgimento de duas organizações muito importantes, né, que são a ONU e, junto à ONU, a Unesco,
que aí a Unesco vai tentar dar uma outra característica para esse patrimônio, não mais um patrimônio que está voltado para reforçar os nacionalismos, mas para pensar que são patrimônios mundiais, ou seja, que pertencem a todas as nações, né? E que a gente compartilha desses mesmos direitos a esses bens. E aí o patrimônio vai ganhando outra roupagem também, porque a gente vai ter um movimento todo pós-Segunda Guerra Mundial de luta social por reconhecimento de determinados grupos sociais que não eram representados de forma alguma naquele modelo de preservação de patrimônio que nós tínhamos até então, né? Um modelo de patrimônio que está voltado para essa existência da pedra e cal, né? Do prédio construído, da edificação, da estatueta, né, da estátua, dessas coisas. Então, agora, esses outros sujeitos que começam a aparecer, eles são sujeitos que não estão dentro dessas narrativas. Eles não são representados por essa narrativa linear que o Estado constrói, escolhendo determinados prédios para serem preservados, né, e preservando um prédio só e destruindo o entorno dele. Né? Então, tudo isso passa a não permitir uma representação dessas populações. E aí começa, então, a surgir um repensar do que é o patrimônio. Né? Um patrimônio que vai além da pedra e cal. Um patrimônio que vai para um espaço que é o espaço da cultura, que pode também estar vinculado à materialidade, pode estar vinculado ao que é material, mas que vai olhar para outros aspectos da sociedade, aonde possa ocorrer, então, uma representação dessa população como um todo, ou aumentar isso. É claro que dentro da Unesco vai continuar existindo uma série de dificuldades para isso se efetivar, né? Você tem ainda uma enormidade dos monumentos que são, dos tombamentos e das classificações que são feitas pela Unesco de preservação, né? Porque depois a Unesco, a partir da década de 70, vai se tornar a grande guardiã desses espaços, né? Injetando dinheiro, permitindo formação de profissionais para cuidarem desses patrimônios e tudo mais, orientando a população local. Ainda vai ter problemas, porque ainda vai ser a Europa e a América do Norte que vão ser os maiores representados por esses patrimônios preservados pela Unesco, como patrimônios mundiais, e também vão ser patrimônios em pedra e cal, a grande maioria, mas já se abre o espaço para essas outras narrativas, né, que dizem respeito ao que a gente vai chamar dentro. É claro, gente, eu estou fazendo um panorama geral para dar espaço para a professora Nelly falar mais detalhadamente depois de um deles, mas, claro, a gente vai ter que ampliar essa leitura posteriormente, mas surge, então, a percepção da ideia de patrimônio imaterial, né? Ou seja, aquele que não pode ser pego, né? Ele não é tocado, ele não é feito de pedra e cal. Né? E ele está muito mais espalhado entre as populações. Ele está em espaços onde o patrimônio em pedra e cal não tinha sido preservado. Porque, por exemplo, quando a gente vai falar sobre populações pobres, por exemplo, ou espaços de convivência cotidiana de populações comuns, esses espaços muitas vezes eram perdidos porque eles eram destruídos em prol de uma melhoria da cidade, né, da construção de um estacionamento, da construção de um novo prédio, de uma galeria, né, uma ideia de modernização. Então, o conceito de modernidade vem sobre esses espaços e vai destruindo. E, além disso, também são espaços produzidos, esses de pedra e cal, eles são produzidos de forma mais frágil, né, e acabam ficando mais à mercê da destruição do tempo, ou mesmo das especulações imobiliárias. E aí, o olhar se volta para esses outros espaços, que são os espaços da imaterialidade, ou do que a gente chama de patrimônio intangível. Né? E aí nós temos alguns autores que discutem o que é esse patrimônio intangível, e eu falo sobre ele porque ele é bastante, ele amplia o nosso leque de possibilidades de pensar o patrimônio, e é também ali que entra a fala da professora Nelly hoje, dentro desses espaços do patrimônio intangível. Ah, mas é só o que não pode ser tocado, então é só cultura, é só o hábito alimentar, Não, ele pode ter uma relação também com aquilo que é material, porque existe o espaço de produção alimentar, né? Existem as ferramentas utilizadas, ferramentas, foi estranho, né? Utensílios utilizados para a produção daquele alimento, né? Tem todo um elemento que também pode ser materializado dentro desse espaço do patrimônio, então relacionando o patrimônio material com o imaterial, né?
mas o patrimônio material é o que, de fato, dá sentido ao uso daquele patrimônio material. Então, um dos autores que define esse conceito de patrimônio intangível é o José Reinaldo Santos Gonçalves, e ele diz que esse patrimônio intangível é aquele que não pode ser tombado porque ele é um costume, festa, medicina popular, culinária, religiões, músicas, danças, rituais, né? Elementos que estão em constante mutação. Então, como é que você faz? Você não consegue fazer tombamento disso. Então, como é que você trabalha com esse patrimônio? Você cataloga, né? Então, você tem os livros de registro, e nesses livros de registro você cataloga a ocorrência deles e as variações deles ao longo do tempo, porque ele também, como ele faz parte de uma cultura, ele não está cristalizado, né? A cultura vai se modificando e esse patrimônio intangível também vai se modificando, né? Ele também vai tendo releituras, reelaborações que vão acompanhar a mudança da sociedade. E aí, essas variações ao longo do tempo têm que ser percebidas, né, num contexto de preservação. E também, outra autora que trabalha com essa temática é a Sandra Pellegrini, né, professora da UEM, que ela vai dizer que quando a gente trata de bens culturais imateriais, a gente está lidando não apenas com saberes, celebrações ou rituais, mas também com a forma com que os seres humanos eles se conectam ao lugar onde eles vivem, no tempo, né, no tempo presente, no passado e também no futuro. Então, as relações que ele estabelece com essas temporalidades também se dão dentro desse jogo da cultura imaterial, né? Então, ela vai definir a cultura imaterial e então, o patrimônio imaterial como um meio de expressão, modos de criar, fazer e viver, né? Que no Brasil vão ser regulamentados só a partir dos anos 2000, do ano 2000, né? E aí passa a existir, então, a implementação dos livros de registro de bens culturais, de natureza imaterial, né? O que mais que eu preciso falar antes de passar para a professora Nelly? Essa percepção do patrimônio material também vem acompanhada de uma discussão muito importante sobre o repensar do significado da palavra cultura, né? O que é cultura? Porque durante muito tempo a cultura estava atrelada à ideia do conhecimento erudito, mais civilizado, né? Na concepção de civilização do período moderno. Então, tem uma leitura que é muito diferente do que nós entendemos hoje por cultura, né? Nós entendemos que todos os povos têm cultura, e essa cultura ela é multifacetada. Então, também essa leitura que vem da antropologia, ela vai auxiliar muito no repensar do que é que representa uma nação, o que representa um povo, o que diz sobre uma identidade, né? Será que essa identidade desses grupos, será que a ideia de pertencimento desses grupos está atrelada só ao que é físico, o que é material, o que foi produzido em pedra e cal, ou está atrelada a outras percepções, né, a outras realidades, a outros contextos, a outras experiências vivenciadas. E aí, esse espaço se abre dentro da ideia de patrimônio para ampliar também a nossa percepção sobre memória e identidade. E um desses espaços que é tomado como patrimônio é justamente o espaço da alimentação, né? Porque é interessante que a gente não, muitos de nós não problematizamos o hábito de nos alimentarmos, né? A gente entende a alimentação como algo que vem do natural, né? Eu tenho fome, logo eu realizo a minha fome me alimentando. Então, isso é da natureza, é essencial, é natural, eu não preciso questionar. Mas a forma com que nos alimentamos e a forma com que nós nos relacionamos com o alimento, com a produção do alimento e com o consumo do alimento, diz muito da nossa cultura, né? Diz muito de um espaço que não é natural, é um espaço cultural, é um espaço social, é um espaço histórico. Né? E é claro que eu vou parar por aqui, eu vou passar a fala para a professora Nelly, porque sobre isso ela entende imensamente mais do que eu, né? Então, professora Nelly, já te apresentei, esteja à vontade para fazer a sua explanação, depois os alunos, os nossos inscritos e inscritas ali vão se divertir perguntando. Então, tá bom. Boa tarde, é um prazer estar aqui, obrigada, Cat, pelo convite. Muito bom rever a professora Liliane também, foi minha professora na graduação em História, na Unicentro. Então, esses momentos de atividades remotas estão proporcionando vários encontros e enlaçamentos, né, de pessoas que estavam distanciadas antes da pandemia, né, um outro tipo de distanciamento. Então,
é muito gostoso, assim, mesmo nesse espaço, com tantas dificuldades que a gente enfrenta com a internet, com o acesso, né, com o isolamento social, tudo que está gerando, tudo que a pandemia gerou. Por outro lado, a gente também está tendo esses momentos que são ricos de encontro, né, por essas atividades, por essa criação desses momentos de debate. E eu tenho vindo já de um ciclo de participações remotas no qual eu tenho enriquecido muito a minha trajetória como pesquisadora, como professora, né, e também onde eu estou podendo transmitir muito da minha pesquisa. Ela teve assim, eu consegui dar uma renovada no que eu já tinha pesquisado, né? Eu terminei o doutorado em 2016, comecei a trabalhar na Unicentro, e quando a gente entra na sala de aula e começa a começa a trabalhar imensamente, às vezes, no caso de ser professora colaboradora, a questão da pesquisa acaba ficando um pouquinho de lado mesmo, e eu pude, nesse momento agora do trabalho remoto, retomar muita coisa, sabe, dar assim, um ar novo para minha pesquisa, para leituras novas, e eu estou muito empolgada, sabe? Por isso que nessa minha empolgação, nesse meu movimento que eu construí agora, durante o trabalho remoto, é que a gente começou a conversar com a Cat, e aí veio toda uma troca de ideias, como é que a gente ia lidar com a aula remota, como que a gente ia lidar, né, como que os alunos iam voltar, como é que a gente ia trabalhar, e foi nesse momento de várias trocas que eu tenho com a Cat já desde que eu entrei na Unicentro, e continuou, né, depois, quando ela foi para a Unespar, a gente continua nesse diálogo que é de amizade, mas que é muito acadêmico, a gente tem trocado muita experiência profissional, muita leitura, e por conta desse caminho que a gente tem feito no nosso enlaçamento, né, que veio essa ideia de trabalhar, de eu fazer essa abordagem hoje sobre o patrimônio, tendo em vista amarrar também com a disciplina que ela já tem ali dentro do curso, e eu também tenho a disciplina de História do Paraná, que eu estou discutindo algumas questões sobre a formação do que é a ideia de região, né, a professora Liliane vai poder também aproximar depois com os alunos também esse conceito de região que a gente vem construindo dentro da historiografia, quer dizer, o que é a região, e mesmo quando a gente pensa no patrimônio imaterial, né, como é que ele se configura, se a gente pensar que o Brasil tem suas diversas regiões e patrimônios alimentares que atravessam esses lugares, mas que não são estanques também, né, e que a gente não pode generalizar comidas regionais ou comidas típicas como se fossem somente daquele lugar. E aí depois eu vou dar alguns exemplos ali também de que tipo de alimentos que eles atravessam a região, eles não estão presos a uma delimitação político-administrativa, e a ideia, né, de como esses alimentos locais, regionais, eles atravessam, né, todas essas... A ideia de patrimônio é muito mais ampla do que a configuração territorial. Então, a gente começa a pensar tanto no patrimônio quanto numa ideia de região bem expandida, né, e bem relacionada com o conceito de cultura. E aí eu vou também costurando a minha fala, tanto a ideia de patrimônio, da alimentação, também um pouco a minha trajetória, porque também a minha trajetória vai contar uma história em relação a esse tema, né, porque a minha entrada na Universidade Federal do Paraná se deu pelo tema da alimentação, né, eu busquei o professor Carlos Antunes para desenvolver minha pesquisa em relação a isso. Então, eu fui, né, procurar quem estava trabalhando, e assim, eu já tinha conhecido o Carlos Antunes em 2009, logo que eu tinha me formado, eu já vi ele falando da alimentação, e aí, naquele momento, para mim, soou como uma novidade, porque eu vi, assim, também da parte dele um grande entusiasmo pelo assunto, ele já estava orientando vários trabalhos nessa linha da história e cultura da alimentação. Ele já tinha feito um trabalho anterior, que tinha, nos anos 90, que foi sobre a questão da alimentação no Paraná, mas foi um trabalho mais do ponto de vista econômico, buscando saber a produção agroalimentar, como que a província se virou com relação à alimentação. Ele tratou nesse trabalho que chama História da Alimentação no Paraná,
dessa estrutura agroalimentar que se organizou já ali no período colonial brasileiro, né, o Paraná que não era Paraná ainda, né, nesse sentido que a gente conhece hoje, mas como que essa região, né, foi se alimentando, né, desde ali o período colonial, mas principalmente ele foca muito no século XIX, ele vai tratar muito da política do Lamen Lins, que foi um presidente de província que vai enfrentar durante seu governo, e o Paraná estava enfrentando nesse momento, essa província estava enfrentando um grave problema de carestia alimentar, então uma grande parte da população envolvida com erva mate, né, envolvida com o comércio da erva mate, da indústria da erva mate, né, que também faz parte da alimentação, se a gente pensar que o mate é uma bebida, mas a gente pode considerar ela dentro dos estudos da alimentação. O Henrique Carneiro, da USP, ele tem essa linha de pesquisa que vai tratar das bebidas e das drogas, mas ele começou a falar da alimentação primeiro. Então, hoje, os estudos da alimentação eles foram se desdobrando, eles já eram multidisciplinares, a história vai abraçar esse tema também num diálogo multidisciplinar, e depois que a história começa a tratar, começa também a se desmembrar outras linhas, né? Hoje tem grupos pesquisando alimentos, bebidas e drogas, tem grupos estudando fome, e até essa questão da fome eu também quero tocar no assunto. Então, voltando só que eu estava falando do professor Antunes, quando ele analisou como que o Lamen Lins vai organizar em torno de Curitiba o chamado Cinturão Verde, a questão da imigração, da promoção da imigração como uma forma de conseguir resolver também a agricultura no Paraná, e os dados vão mostrando que na chegada desses imigrantes, né, de vários lugares, principalmente os eslavos, que é um grande número que chega ali já no final do século XIX, com a chegada dessa imigração, há um avanço da cultura de alguns alimentos, como a cultura do trigo, do centeio, que a gente observa bastante, e um novo formato de abastecimento alimentar na província, né, na região de Curitiba, mas que vai também depois avançando e vai formando, né, essa história do Paraná também a partir desse sistema agroalimentar. Então, aqui acho que tá ok, o meu fone aqui tá tranquilo, tô vendo que tem algum probleminha, né, vou seguindo aqui. Então, o Carlos, ele tem esse trabalho, teve essa pesquisa, só que depois ele começou a orientar outros trabalhos que ficaram além de pensar agricultura, para além de pensar algumas estatísticas em relação à produção alimentar, e começou a observar também outros sistemas, não o sistema só da produção, consumo, distribuição e abastecimento de alimentos, mas sistemas simbólicos, né, a maneira como as pessoas se apropriam daqueles alimentos e os significados que vão dando. Então, justamente esse diálogo com a sociologia, com a antropologia, e foi nesse aspecto que a pesquisa me interessou bastante, porque foi um olhar para fontes que eu poderia, por exemplo, trabalhar com uma estatística, mas que com esse olhar da cultura eu consegui dar um outro viés. Por exemplo, pegar uma lista de um comerciante que tinha uma lista de produtos dentro desse livro, caixa, e não ver ali somente cifras, e não ver somente ingredientes que eram consumidos, mas costurar isso dentro de um contexto maior e pensar assim, foi isso que os imigrantes consumiram, como é que será que eles se viraram, né, que tipo de utensílio eles compraram e que tipo de comida eles começaram a comer, ou que tipo de arranjo eles começaram a constituir. E aí pensar também nos discursos que vão sendo construídos em cima da alimentação. Um alimento que é do cotidiano, mas que em determinada festa esse alimento passa a ter um significado religioso, por exemplo, um pão que se transforma no corpo de Cristo lá dentro de um ritual religioso. Como assim? Como que para aquela população religiosa aquele alimento se torna um alimento sagrado, símbolo de eternidade, né? Então, começa a passar por aí também que o simbolismo do alimento. Então, o alimento não só como produção, distribuição e consumo, mas aquele que consome, aquele que come, e qual é o significado que ele vai dar para essa comida, né? Qual é o significado, qual a relação com quem essa pessoa vai consumir, comer aquele alimento,
como vai fazer, como vai preparar e como isso vai se modificando na história, né, no processo histórico, como que isso é permeado por mudanças e permanências. O Carlos gostava muito de dizer de inovação e tradição, então temos elementos de tradição, de inovação na alimentação. Então, aí a gente já começa a pensar alguns conceitos, né, também de identidade, de tradição, de transmissão de saber, que estão dentro desse conceito maior, que é o conceito de patrimônio. Para pensar patrimônio imaterial, que é o caso da alimentação, mas não a comida em si, não é o prato que você coloca na tua frente e diz assim, isso é patrimônio, mas o que vem junto com ele, que é o saber fazer aquele alimento, que é o patrimônio imaterial da alimentação. Quem está preparando esse alimento? Então, quando eu me deparo com um prato, né, de comida, com um prato chamado típico, que também tem esse conceito de que o típico é típico para quem, né, às vezes é uma relação de poder que estabelece o que é o típico numa região. Então, mas dentro desse alimento há uma série de significados que vão dar essa característica do patrimônio. E dentro do IFAM, né, que a gente sabe, todos os problemas que a gestão do patrimônio no Brasil enfrenta, porque o patrimônio enquanto instituição, enquanto institucionalizado, né, enquanto um objeto de ação governamental, ele passa pelas mazelas que passa qualquer política pública no Brasil. A gente sabe o que está acontecendo em relação à gestão de patrimônio. Mas, assim, tem também a aliança entre as políticas públicas e o meio acadêmico, que vai também fazer a pesquisa, que vai organizar, e tem aquele patrimônio que é o vivenciado no dia a dia das pessoas e que não nem sempre está registrado, nem sempre está inventariado. Quando ele vai para o processo de inventário, é para salvaguardar o patrimônio, é para torná-lo reconhecido internacionalmente, colocá-lo, dar visibilidade e até mesmo buscar a partir disso os recursos necessários para que aquele patrimônio se consolide, seja nas ações de turismo, né? Existem práticas de patrimonialização de comida com o objetivo de que aquela região se desenvolva pelo turismo, pelo atrativo turístico que ela comporta. Então, nesse sentido que quando ele vai para um inventário mesmo do IFAM, quando ele vai passar por todos aqueles processos, todas aquelas audiências que passam um patrimônio alimentar ou um patrimônio intangível, seja uma dança, uma festa, qualquer manifestação cultural que seja... aí tem toda uma listinha, depois eu leio ali a listinha do quais são os bens que são relacionados ao patrimônio imaterial, né, são esses saberes, esses fazeres, os conhecimentos, as técnicas, aquilo que a riqueza cultural de uma sociedade, de uma comunidade que vai sendo legada para frente. Então, a ideia de patrimônio é uma herança, mas nesse sentido de uma herança em forma de conhecimento, em forma de saber, e aí é salvaguardar para que ela seja protegida, para que ela seja divulgada e para que ela seja também, receba também o seu devido valor financeiro, inclusive, né? Então, passa por isso. Então, por outro lado, como eu disse que a questão da alimentação, ela envolve também outros desdobramentos, a gente pode pensar a fome, e que é um tema, quando eu li o cartaz, né, que foi produzido ali para o evento, para esse evento de hoje, tinha lá diálogos, né, e embaixo aparece ali diálogos, temas contemporâneos e pesquisas, né? Então, quando eu coloco esses temas contemporâneos, a alimentação é uma das grandes pautas desse século XXI, né? As nossas escolhas alimentares, elas têm um impacto profundo na relação com o planeta, com a relação com o meio que a gente vive. Então, como a Cat citou lá da ONU, que é uma das gestoras aí da questão do patrimônio, a ONU, ela também tem, em 2015, ela criou uma carta, uma agenda 2015-2030, com os objetivos do desenvolvimento sustentável. E essa agenda, hoje ela está sendo até mesmo utilizada na rede de ensino, em Curitiba, na rede municipal de ensino, eles trabalham essa agenda em sala de aula. Vocês conseguem ver na TV, às vezes, se vocês estiverem assistindo, de vez em quando aparece um ator da Globo lá falando dessa agenda do desenvolvimento sustentável, que são 17 objetivos da ONU e mais de 100 metas, 179 metas, para acabar com vários problemas no mundo. Então, a ODS 2, que eles chamam ODS 2, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2, é acabar com a fome e com a pobreza.
depois vem educação, e aí vem até a questão da igualdade do trabalho das mulheres, e vem uma série de objetivos, né, mas o segundo objetivo é acabar com a fome e com a pobreza. No entanto, com a pandemia agora, se a gente abrir o site da ONU, vocês vão perceber, colocar lá pandemia e fome, vocês vão perceber que essa agenda não vai conseguir ser cumprida até 2030, porque já está beirando, eles estão já conseguindo projetar um número de 49 milhões de famintos no mundo. E uma parte dessa população, se não morrer de Covid, vai morrer de fome, porque desagregou o sistema de abastecimento alimentar, desagregou essa mesma estatística que aparece ali na ONU da fome mostra também que existe o jogar fora a comida porque não está sendo absorvida pelo mercado consumidor. Então, aquela velha desigualdade entre a fome e a abundância, entre o desperdício e a carestia, que continua, que está marcando, que marcou o século anterior e está marcando esse século, que a gente não vai conseguir resolver dentro dessa agenda que foi proposta. Então, fica mais esse tema contemporâneo a ser pensado. Como será que, além de resolver a vacina, além de resolver o retorno às aulas presenciais, como é que vai se resolver a questão da fome? Porque essa fome está afastando alunos, está afastando a comunidade da escola, está afastando a universidade. Então, a fome, a merenda escolar que era resolvida dentro da escola não está sendo mais resolvida. Então, aquela criança que ia para a escola porque também ia comer aquela merenda e também ia se alimentar, porque talvez fosse o único alimento do dia, já não está conseguindo. Então, veja o agravamento que nós estamos tendo, e nós teremos uma grande cicatriz aí para resolver para os próximos anos em relação à alimentação e fome. E quando a gente pensa em fome, então aqueles que não têm acesso, não têm a segurança alimentar, né, e que estão em vulnerabilidade social, por outro lado, a gente tem aqueles que são alimentados, que têm acesso à comida e que também não fazem boas escolhas alimentares. Não significa que ter renda ou ter acesso à comida está fazendo com que as pessoas consumam melhor. Muitas vezes estão consumindo produtos de baixa qualidade, com graves problemas de saúde, e aí existe uma discussão dentro da nutrição que chama-se de a pandemia da obesidade, que é um outro tipo de pandemia que já se falava antes de se falar da pandemia do Covid. Claro que é um conceito que pode ser extremamente criticado, mas dentro da nutrição tem essa discussão também, que vem pensar também esses problemas de saúde dentro da alimentação. E aí, qual seria o equilíbrio disso? Um primeiro passo é justamente a gente colocar isso em discussão sempre, começar a repensar as práticas alimentares e começar também a fazer as pressões necessárias para que avancem as agendas em relação à alimentação e alimentação de qualidade, produtos mais que sejam justos, limpos, né, como o movimento Slow Food, que é um movimento que vem fazendo também essa pauta de alimentação acessível, limpa e justa para toda a população. Então, essa introdução que eu fiz é para mostrar, então, nesse aspecto do contemporâneo, do que a gente precisa, do que é emergente agora, a relação da fome, alimentação, carestia, né, e abundância, desperdício e má alimentação. Aí, como que eu cheguei nessa discussão? Quando eu entrei no meu percurso de pesquisa, eu comecei a estudar os trabalhos que já tinham sido publicados dentro da história, mas eu percebi que ali dentro da UFPR mesmo, muitos pesquisadores e pesquisadoras que estavam trabalhando, nem todos eram historiadores ou historiadoras. Eu tive um contato muito grande com pessoas de outras áreas. Essa é uma grande característica dos estudos da alimentação, em qualquer lugar do mundo, em qualquer linha de pesquisa, tem sempre um caráter multidisciplinar. Então, eu conheci pessoas que eram do turismo, da nutrição, gastrônomos, né, gastrônomas, pessoas que da comunicação, do jornalismo. Então, pessoas de diversas áreas convergindo dentro da pós-graduação em História para fazer discussão da história da cultura da alimentação. E foi dentro desse contexto que eu conheci, então, trabalhos sobre o Paraná, também não só sobre o Paraná. Depois eu vou indicar para vocês algumas leituras que são sobre o litoral, que foram pesquisas aí que foram realizadas, e que podem ser de proveito também para vocês pensarem os patrimônios da região, né, onde vocês estudam. Eu estou falando, nesse caso, me direcionando aos alunos de Paranaguá. No caso dos alunos de Guarapuava, que alguns são meus alunos que vieram participar também,
eles têm também vão ter esse olhar para outras regiões, mas também poder olhar para a sua própria região. E notar também como que esses discursos, e se a gente pensar quais são as disputas pelo passado, elas passam pelos discursos de quem a quem pertence aquele patrimônio, qual que é a história que é narrada, qual é a narrativa que vem junto com aquela comida, né? Então, se a comida ela é um elemento simbólico, se ela é um elemento, se ela é uma fonte histórica, se ela é um elemento de estudo da história, ela é um elemento de comunicação. Então, ela passa uma narrativa, e essa narrativa também poderá ser disputada, né? Qual vai ser a narrativa, qual vai ser o viés que vai ser dado para essa narrativa? Vai ser a narrativa oficial, vai ser de quem produz, de quem está com a mão na massa, literalmente, de quem só consome, quer dizer, qual é o papel? Quem está narrando o quê, né, dentro dessa história, dessa alimentação? Então, como também a Cat apontou, eu só quero reforçar que a alimentação, a comida, né, o alimento, ele é algo que qualquer ser vivo precisa, né, para sobreviver, mas no caso do ser humano, ele atravessa o biológico e comporta sistemas sociais. Então, foi em torno do comer, em torno do fogo, em torno do aprender a cozinhar, que o ser humano foi se humanizando e foi se socializando. Então, uma das grandes descobertas da humanidade foi fazer fogo, fazer comida. E aí o Roberto da Mata, que é um antropólogo, ele diz o seguinte, que alimento, a comida se torna alimento a partir da ação do ser humano. Então, aquilo que vai ser escolhido para ser comida, né? O alimento, ele está disponível na natureza, mas a partir do momento que há uma seleção desse alimento, ele passa a ser comida, e aí ele ganha um outro status dentro das categorias de alimentação. A Lucy Giardi, naquele livro Invenção do Cotidiano, também vai falar que eu posso colher uma fruta no pé e a partir daquela escolha daquela fruta, aquela fruta passa a ser uma escolha cultural, não é mais uma escolha biológica, nutricional, passa a ter um elemento simbólico ali na escolha daquela fruta, e aí a natureza e a cultura vão, né, fazendo essa união, então a produção da cultura a partir da ação humana em relação a escolhas. E dentro dessa perspectiva, a sociologia trabalha muito com o sistema alimentar, né? A relação entre o ser humano, o território, a comida que ele vai consumir ali, o que ele vai produzir, vai formando um sistema alimentar complexo e que deve ser olhado com com um olhar atento às peculiaridades disso, da formação desse sistema, tanto no território, mas no tempo também, como que esse sistema foi se modificando com o passar do tempo, né, com a passagem da história. Então, eu falei da fome, falei das relações sociais. O ser humano é um ser onívoro, ele vai comer de tudo, mas não vai comer tudo, então ele vai consumir aquilo que se encaixar em seus padrões culturais, nos seus padrões, por exemplo, padrões religiosos. Existem alimentos que são tabus, que não poderão ser consumidos, né? E aí existem alimentos que são prejudiciais, são venenosos, e aí esses alimentos também não serão consumidos. A experiência em relação ao que comer também vai construindo uma experiência alimentar para as sociedades. E a cozinha, ela acaba sendo um conceito também para pensar a transformação desses alimentos, desses ingredientes, numa refeição. E a cozinha de uma sociedade, então, ela representa esse patrimônio. Então, como que um determinado grupo cozinha, de que forma ele vai cozinhar, se vai ser numa panela de barro, se vai ser numa panela, se vai ser numa fogueira, se vai ser num fogão, se vai ser num cooktop, ou numa panela de pressão, ou numa maquininha de fazer pão elétrica, ou vai ser num forno. Então, cada família, cada sociedade, cada pessoa vai também ter essa sua experiência em relação à alimentação. E aí entra toda uma questão da materialidade. Essa materialidade, então eu posso... Lá em Salvador tem o Museu da Gastronomia, que é um antropólogo chamado Raul Lodi, que atende esse museu, e a gente entra lá e consegue ver, por exemplo, utensílios, né, colheres, tachos, fogões, representações de fogões, tem toda uma cultura material. Mas aí quando você termina e lê as receitas, e termina a tua visita no museu, você adquire um livro que vai falar sobre a culinária baiana, e a gente consegue ter uma experiência de que a comida, como patrimônio, não é só material, ela tem esse elemento imaterial. A gente traz o livro de receita, eu trouxe o meu para casa, e eu não sei se eu vou conseguir reproduzir aquela receita porque ela está fora de contexto, a menos que eu consiga alguns ingredientes, mas ela vai fazer sentido naquele lugar.
fora do contexto, ela se torna uma curiosidade, ela se torna um pitoresco, um elemento do pitoresco, né? É um conhecimento, mas ela está descontextualizada, porque existe também toda uma questão de religião, das religiões e matrizes africanas, e até falando um pouco disso em relação ao patrimônio, o acarajé, ele é um dos alimentos patrimonializados pelo IFAM, ele foi inventariado, mas não é o acarajé, como eu disse, não é o prato, a comida acarajé, mas é o saber fazer o acarajé que foi patrimonializado. Então, o saber fazer das baianas, de tabuleiro, que vão vender o acarajé, toda a relação com a questão da religião, o simbolismo, é que vai dar esse caráter de patrimônio. Né? E aí vem a identidade, a comunicação, identificando aquele grupo a partir desse alimento, como um sinal, né, como um sinal de demarcação dessa... Eu trabalhei na minha tese de doutorado um antropólogo chamado Frederic Barth, que vai falar dos sinais diacríticos das fronteiras étnicas, e eu busquei dentro da pesquisa identificar, no caso que eu trabalhei no doutorado com a comida dos descendentes de poloneses, como que eles demarcavam suas fronteiras identitárias, ou né, a sua identidade étnico-cultural, étnico, né, a polonidade, no caso que a gente utilizou o termo, dentro da pesquisa, como que eles, também a comida ajudava a construir esse elemento a língua junto com a religião, e a alimentação foram construindo essas demarcações, né, e mesmo disputas, por exemplo, entre poloneses e ucranianos, uma disputa sobre de quem é aquele determinado prato. Se a gente avançar um pouquinho, comparar, por exemplo, um estudo sobre poloneses e ucranianos, vai ver que os pratos são muito parecidos, mas existe uma forma de denominar esse prato, existe uma forma de consumir também, uma forma de... mas é mais um discurso do que, de fato, aquele prato se modifica. Então, tem lá, para quem conhece a cultura eslava, tem o prato chamado que é o pirog, né, que para os poloneses, na língua polonesa é chamado de pirog, mas que dentro da língua ucraniana eles chamam de varenik, ou perorê, eles usam esse outro nome, mas na prática é um prato muito parecido, é um prato que leva os mesmos ingredientes, e que, se for buscar ainda mais longe, vai ver que nem é tão polonês ou tão ucraniano, ele é russo, ele é judaico, ele é uma comida de ritual judaico, quer dizer, vai muito mais além, porque tem um contexto europeu que construiu aquele prato, ele foi recriado no contexto local e regional na imigração, e ele ganhou um novo significado. Então, dentro da imigração, dentro das colônias, esse prato vai ter um discurso específico dessas colônias. E aí tem toda uma fusão, né, de elementos do saber fazer do imigrante com o saber fazer local. E aí, nesse aspecto, lá quando eu fui investigar lá o pirogue, por exemplo, eu percebi que tinha comunidades que usavam a mandioca e usavam o feijão para fazer esse pirogue, e chamavam dessa forma. Então, um prato que, se algum polonês chegasse aqui, ele não reconheceria como tal, como o prato que, mesmo o prato que o imigrante já comeu. Mas ele foi totalmente modificada a receita, mas manteve um nome. Então, há um discurso em cima daquele prato que identifica aquela sociedade, aquele grupo que está consumindo, e para eles aquilo representa a sua identidade étnica. Isso para falar de identidades étnicas, mas a gente pode falar da comida como identidade regional, né, como identidade nacional, quando se quer representar uma nação a partir do emblema. E aí eu vou citar bastante os antropólogos, porque justamente esse caráter multidisciplinar da pesquisa me fez também avançar muito nas leituras sobre antropologia. E Eunice Maciel também é uma antropóloga que vem analisando a culinária brasileira, e ela fala que existem pratos que são emblemáticos para uma determinada região. Ela cita o caso da feijoada como um prato emblemático da história do Brasil, mas que comporta uma série de discursos em disputa também, quer dizer, qual é a origem da feijoada, quer dizer, quem que trouxe isso, se é que a gente pode falar de uma origem também, né, quando se pensa nessa origem, também é aquele mito da origem das coisas, mas a gente pensa assim, qual foi o povo que criou esse prato, como é que ele criou, em que contexto, também é fluido, também é difícil de marcar. E aí começa a construir a narrativa do mito. Não, mas foi esse grupo que inventou por essa razão. Não, mas foi aquele outro. Mas tem uma influência portuguesa, quem sabe foi essa influência portuguesa. E assim começa uma narrativa, uma disputa aí pela paternidade, né, ou maternidade de um prato entre essas populações. Então, veja que eu já dei alguns exemplos, né, da feijoada, do pirogue, do caso dos poloneses, e depois eu vou também cutucar vocês em relação à culinária do litoral, que também tem as narrativas em disputa, que a gente percebe
nesse sentido. Então, só para fechar esse bloco da minha fala do patrimônio, né, eu procurei fazer essa introdução falando um pouco do caminho, e assim, só para antes de eu falar do patrimônio, para fechar sobre o patrimônio, a historiografia sobre alimentação, ela tem um caminho assim que os historiadores costumam identificar dentro da escola de análise. Então, dentro da escola de análise, lá os primeiros, lá os fundadores, né, o Marc Bloch, o Lucien Febvre, já começaram a se preocupar com o tema da alimentação. O Febvre, inclusive, vai publicar alguns estudos sobre gordura, sobre fundos de gordura. Outra coisa também, o Brodel depois vai desenvolver pesquisas sobre o cotidiano e alimentação, lá quando civilização, material, economia e capitalismo. O Brodel faz esse trabalho, e o professor Carlos, que foi meu orientador, teve contato com o Brodel também, com os seus estudos, ele acabou fazendo estágio, acho que de sanduíche, alguma coisa assim, ou de pós-doutorado, dentro do instituto em que o Brodel trabalhava, então ele recebeu essa influência também, daquele momento em que o Brodel estava se preocupando com a cultura material, né, com alimentação, vestuário, moradia, né, e trocas, e comércio. Mas aí o Brodel faz essa análise de alguns alimentos, ele vai trabalhar com a história do pão, ele vai trabalhar com a história do café, do chá, das bebidas, tem um livrinho dele que chama Bebidas Excitantes, né, está em espanhol, que vai trabalhar sobre as várias bebidas que marcaram regiões do mundo, né, a história do café, a história do chá, até a água entra como parte desse estudo dele, como uma bebida também dentro do estudo da alimentação. Vocês vejam que a coisa vai ganhando bastante, vai se ampliando, e a gente começa a tomar a comida como uma chave interpretativa da história. Então, eu posso olhar para uma sociedade pelo viés da comida e também conseguir tirar dali uma interpretação, olhar para as fontes dessa sociedade e construir também construir uma historiografia a partir da comida, dialogando, então, com outros aspectos da sociedade. Então, o patrimônio, dentro do Brasil, ele vai se fortalecer ali com a Constituição de 1988 e vai trazer, mais recentemente, essa ideia do patrimônio imaterial. No entanto, e o que constitui, então, só para fechar, né, aquela listinha que eu falei, que são as formas de expressão, né, os modos de criar, fazer e de viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. Então, seriam saberes, ofícios e modos de fazer. Por isso que a alimentação ela acaba se enquadrando dentro desse aspecto do patrimônio imaterial. Mas também tem uma discussão que daí já é uma outra linha dentro da sociologia, que é o Carlos Doria, que ele faz assim, Carlos Alberto Doria, sociólogo, diz o seguinte: se culturalizou muito a comida, a gente está esquecendo de trabalhar com material também. Também tem esse outro lado, é um movimento de pensar, opa, a gente pensou muito em material, a gente precisa também pensar o material. Então, aí volta a discussão. Então, é o movimento do debate, né? Do debate que vai caminhando e que a gente vai percebendo. E dentro da história, eu até vou mostrar para vocês que uma grande conquista nossa, enquanto historiadora da alimentação no Brasil, foi esse livro que foi recentemente lançado, chama História e Alimentação, Brasil, séculos XVI a XXI. São 28, se não me engano, 28 autores aqui. Eu tenho um capítulo também que trabalhou vários aspectos do Brasil em relação à comida e saúde, comida e abastecimento, né? Tem uma série de temas interessantes, sabores do Brasil, plantas, produtos alimentícios, a escrita da culinária, os saberes, os rituais de comensalidade. Então, são comer fora de casa, né? Puxando mais uma questão contemporânea, então vem lá desde o século XVI, tratando o tema da alimentação, e chegando no século XXI com as questões mais contemporâneas, né? Os problemas aí das pesquisas mais recentes que foram abordadas. Mas esse livro, eu sempre gosto de comparar, que ele saiu agora, em 2020, ele está sendo lançado praticamente agora. O nome do livro é História e Alimentação. História e Alimentação, Brasil, séculos XVI a XXI. Tá? Tem até um Instagram desse livro, que acho que é @livro, História e Alimentação. Ele está na fase de venda agora, ele foi lançado, dentro desse Instagram vocês conseguem ver as lives de lançamento em que os autores, as autoras também divulgaram suas pesquisas por lá. Então,
foi o primeiro lançamento que eu participei, que foi um lançamento remoto pelo Instagram, então foi diferente também. Essa experiência. Então, esse livro ele está trazendo uma atualização bem interessante para os estudos da alimentação no Brasil. Um livro muito parecido com esse, mas que falava de outros lugares do mundo, não falava do Brasil, é a História da Alimentação do Flandrin e do Montanari, que foi, quando ele chegou no Brasil, foi assim, foi uma grande conquista, assim, uma novidade que chegou, e aí o Carlos dizia assim, que os estudos da alimentação estão invadindo as ciências humanas. Né, nos artigos que ele trabalha lá, o Carlos Antunes, ele diz dessa invasão, porque começou a ser, em países europeus, por exemplo, um grande consumo de livros com essa temática da alimentação, porque, por exemplo, tem países que já têm uma tradição, a França tem uma tradição de gastronomia que é reconhecida no mundo inteiro, a formação dos chefes de cozinha se dá com as bases francesas, mas também dentro do movimento da historiografia isso começou a ocorrer. Só que não é só lá que isso aconteceu, né? A gente vê que em outros lugares também as pesquisas estão acontecendo e a América não fica para trás. A gente tem grandes pesquisadores. Inclusive, nós vamos ter um evento agora que vai ser sobre a Amazônia. O nome também lá no Instagram vocês encontram, chama Aleri. Se vocês quiserem se inscrever como ouvinte ou também assistir olhar, esse evento vai tratar sobre abastecimento e alimentação na Amazônia, que é um grupo que está pensando também, inclusive tem um texto que eu adoro, que é o consumo de tartaruga, né? Então, imaginar que a tartaruga é um serzinho que vai para o prato, né? E que a gente não tenha, eu não tenho essa experiência com esse alimento, então eu só posso conhecê-lo se eu for até lá, ou se eu estudar um texto de história da alimentação, ou de eu ler algum artigo, para entender qual é essa experiência. Por exemplo, ao comer uma tartaruga. Eu nunca me imaginei comendo uma tartaruga, eu não vou comer. Tem gente que come cachorro, tem sociedades que vão comer cachorro. Eu não vou comer o meu cachorro, porque na minha sociedade eu hierarquizo os animais entre os domésticos, entre aqueles que são domésticos, aqueles que são selvagens, aqueles que são comestíveis, né? Então eu não vou comer cachorro, mas talvez em outra sociedade o cachorro seja naquele patamar do comestível. Então, isso é a cultura da alimentação. Né, e outros bichos estranhos que as pessoas comem pelo mundo, e que para nós é estranho, né, o porquinho da Índia, não faz sentido para a nossa cultura, então, é um absurdo, nossa, quem que vai comer esse bicho? Só que é o seguinte, para aquelas pessoas faz todo sentido, e nesse aspecto que a gente pensa a formação do gosto. O gosto é uma formação cultural, não o sabor que a gente vai pôr na boca, mas o gosto enquanto uma escolha, quer dizer, aquilo que eu vou comer enquanto uma escolha, faz parte do processo histórico também, do processo cultural. E normalmente nós costumamos comer muito o que a gente aprendeu a comer na infância. As nossas matrizes alimentares da infância determinam muito, quer dizer, não determinismo, mas elas marcam muito o nosso paladar e as nossas escolhas. Podemos modificar isso, mas existem aquelas comidas que a gente vai chamar de afetiva, que vão nos conectar, então, com uma memória gustativa, né, que é a memória da infância, a memória da família. Que saudade da comida da minha mãe. Minha avó não faz mais aquela comida, não está mais aqui para fazer aquela comida. Então, essa conexão também com essa memória afetiva, que também é um patrimônio. Não é nem sempre reconhecido como um patrimônio mundial, nacional, mas é um patrimônio para aquela pessoa, para aquele grupo é um patrimônio. A forma como não só a comida em si, mas o que ela viveu junto quando ela estava comendo aquilo, quer dizer, a relação social que ela construiu enquanto estava comendo aquela comida, isso ficou na memória. E aí quem gosta de cinema vai poder assistir lá o Ratatouille e lembrar do Ratatouille, do ratinho lá, né, que ele vai servir para o crítico de cozinha aquele prato, né, que é o chamado ratatouille, que vai despertar memória gustativa. E dentro da literatura, o grande clássico dessa memória gustativa é o Marcel Proust, lá Em Busca do Tempo Perdido, que vai trazer a experiência de comer uma madeleine, né, que é aquele bolinho francês, com chá, e ele vai começar a relembrar. Então, essa experiência sensorial que vai ativar também uma memória, né, e um sentimento e um pertencimento também a isso. E aí o cinema, em termos de fontes para estudar alimentação, além dos livros, dos artigos acadêmicos, nós temos as diversas fontes para estudar alimentação, desde as fontes de arquivo, os documentos, né, mas também os documentos audiovisuais, o cinema, os documentários, a produção de imagens, todo esse material
é hoje utilizado, revistas, jornais são utilizados para a gente entender a alimentação. Então, isso em termos de fontes. Então, pensando um pouquinho em fontes, eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês, que é a questão do uso da mandioca no litoral. Não sei se vocês conhecem, já leram alguma vez um artigo chamado A Roda, a Prensa, o Forno e o Tacho. Esse texto é do José Augusto Leandro, que vai tratar sobre a produção de farinha de mandioca na região de Paranaguá, na comarca de Paranaguá, no século XIX. Então, esse texto, ele ajuda a pensar um pouquinho como que uma fonte, né, que pode ser olhada por vários viés, ela também pode permitir entender a alimentação de uma população. Então, ele vai pegar ali inventários pós-morte e vai começar a categorizar esses inventários e vai observar dentro desses inventários a presença dos utensílios e aí sim, que as ferramentas mesmo para a produção da comida, da farinha de mandioca, e as técnicas, né? Então, nesse artigo, ele também recupera uma série de leituras que são sobre a farinha de mandioca e a produção de mandioca no Brasil, e nesse livro que eu mostrei para vocês, da História da Alimentação, tem texto sobre a mandioca para também atualizar a historiografia. Então, dentro da comarca, ele vai tratar um pouquinho, né, sobre como que, dentro da historiografia, a região do litoral acabou sendo ignorada, em algum sentido, na produção da farinha de mandioca. Se falou muito do Nordeste, se falou muito do Rio de Janeiro, mas deixou de se falar dentro da historiografia do litoral. Por isso que ele vai começar a tratar. Ele cita também a Westphalen, né, que vai destacar o uso da farinha de mandioca no século XVII, no século XVIII. Então, também é um elemento de historiografia do Paraná, já pensando no Paraná, que seria um interciclo entre a produção de ouro e a produção tropeira. Nesse interciclo teria sido a farinha de mandioca dado sustentação econômica para a região, e sendo exportado por Paranaguá, né? Então, e é o título do artigo, né, a roda, a prensa, o forno e o tacho, eles equivalem a esses instrumentos, né, que eram no uso comum dessas populações. Portanto, é um trabalho que vai mexer com a história da cultura material e também da cultura imaterial da região de Paranaguá, da comarca de Paranaguá. Aí ele vai tratar, ainda só assim, rapidamente, vou falar do artigo, ele vai tratar desse cultivo da mandioca, que era facilmente cultivável, né? A mandioca se adaptava facilmente, uma planta que se adaptava em solo arenoso, então a plantação dela não exigia tanto um cuidado assim com as estações do ano, ela também se mantém dentro da terra e ela se mantém de boa qualidade, mesmo não sendo colhida na época que se queira colher, né? E que as propriedades em Paranaguá no século XIX, de acordo com esses inventários, eram pequenas propriedades, algumas com escravos, outras não, e algumas não são inventariadas porque provavelmente a pessoa nem tivesse bens para serem inventariadas. Então, ele conseguiu ver dentro dos inventários esses utensílios, mas também ele já colocou uma hipótese, mas pode ser que outras casas também tivessem outros utensílios que não estão aqui aparecendo nessa documentação. Então, aquilo que não é dito na documentação, mas que é possível de perceber, né, considerando um contexto. Então, ele vai colocar que a produção da mandioca não era uma produção difícil, mas a produção de farinha, sim, exigia muito esforço, exigia que as pessoas tivessem que lidar, né, com ralar, com espremer, com fazer um grande exercício físico, inclusive na roda, na hora de fazer a prensa dessa farinha, exigia também um trabalho, né, de várias pessoas. Ele cita um caso ali de uma mulher que provavelmente teria subido num animal para conseguir fazer rodar, né, fazer a roda girar, alguém cuidando também ali dessa roda para fazer a produção, né, espremer ali a mandioca. Então, ele vai dizer que existiam nesse trabalho várias técnicas de como fazer a farinha de mandioca, seja colocando ela na água, e espremendo a mão e secando no forno, ou ralando e misturando em água e espremendo com a mão, ou ainda usando, né, as ferramentas, os utensílios ali, os equipamentos mais específicos para isso. Então, nesse trabalho dele, ele trata de 196 documentos, né, que pega ali de 1849 até 1887, e aí ele faz uma categorização também, colocando que uma parte desses inventários tinham proprietários escravos, dentro disso 12
além de produzir farinha, produziam açúcar, aguardente, o arroz, também extraíam madeira, usavam milho, pescavam, né? Então, alguns se dedicavam somente à produção de farinha de mandioca, e quem não possuía escravos, não possuía ali uma grande propriedade, possivelmente também vivia. Então, o que ele quer dizer nesse artigo? Que há uma identidade dessa região no século XIX muito marcada pelo saber fazer a farinha de mandioca. Então, vejam que aí a gente tem um patrimônio que foi construído e que hoje ele está presente na alimentação, né, do litoral. Marca também a farinha de mandioca do litoral, ela é diferente de outras farinhas de mandioca, ela tem esse discurso também, mas ela tem essa qualidade, esse jeito, esse modo de fazer que marca a diferença em relação a outras regiões e até mesmo a qualidade, a variedade dessa raiz, né, da própria mandioca ali. Alguém falou do Brilhado Savarin, da Fisiologia do Gosto. Esse livro ele vai falar, é a fundação, vamos dizer assim, das ciências gastronômicas. Então, o Brilhado Savarin é um francês que vai falar, dize-me o que comes e te direi quem és, né, comida e identidade. Então, ele tem uma série de tratados em relação à gastronomia, né, que entrou no chat que eu acabei vendo ali. Então, esse texto do José Augusto Leandro é um texto que é um exemplo de como a gente pode entender um determinado alimento para além do seu aspecto material e além do seu aspecto nutricional, mas marcando tanto, historicamente uma região e marcando como um patrimônio regional, né, um patrimônio local e que precisa ser ainda mais ser reconhecido. Existem lacunas ainda dentro desses estudos sobre a farinha de mandioca, sobre a produção. Eu não vou discutir nenhum artigo aqui, mas só para mencionar, eu vou contar assim, uma passagem que eu tive na UFPR, que foi a minha última aula com o professor Carlos Antunes, antes de ir para a cirurgia, que acabou levando ele a óbito, né? Então, isso foi em 2013, e a gente fez um seminário, que era um seminário obrigatório, eu estava no doutorado, eu já tinha cumprido os meus créditos, mas ele falou assim, Nelly, venha participar desse seminário, porque é bom que você venha debater aqui, venha fazer mais esse crédito. E eu falei, tá bom, cara, eu ia gastar mais uma grana de viajar para Curitiba, eu morava em Irati na época, eu falei, mas vou porque orientador, eu gostava muito da discussão, e era um pedido do orientador, e eu falei, vou uma vez por semana, vou fazer esse esforço. E foi a minha última disciplina com o professor Carlos. E no último dia, eu lembro que ele foi com uma bengalinha, assim, dentro da sala de aula, para finalizar, ele falou assim, eu vou terminar a disciplina antes, ela terminaria em julho, ele falou, vou terminar em junho, porque eu tenho que fazer uma viagem, eu quero visitar minha filha, e depois eu vou fazer minha cirurgia para trocar uma prótese aqui. E nesse dia, como era despedida, era o último dia, ficou um trabalho sobre a banana do litoral. Eu não lembro quem foi a acadêmica, mas ela montou uma mesa na sala de aula, assim, e ela colocou a banana in natura, daí ela colocou os chips lá de banana, colocou a bala de banana, ela colocou as várias fases da produção, né, vamos dizer assim, dos derivados da banana, falando sobre o litoral, né? Então, eu lembro que isso foi a última aula nossa, e aí o professor faleceu, eu tenho até a foto desse dia, que ela fez essa exposição. Mas, assim, contando essa relação de memória minha com o meu orientador, e agora pensando que também a banana, ela passou por várias fases, né, e a balinha de banana que é tão conhecida, que a gente comeu na infância, e muitas pessoas comeram na infância, também é algo que parte desse patrimônio que tem a ver com o ambiente, né, o clima, né, do litoral que favorece a produção desse alimento, mas que o ser humano se apropria desse alimento e torna fazer outras coisas, seja, né, para vender, para consumir, mas constrói em cima desse um ingrediente uma cozinha. Então, dentro de uma cozinha litorânea, a gente tem essa produção de banana que é muito interessante, né? E um terceiro trabalho que eu trouxe assim como referência para pensar isso, e aí eu acho que vocês aí dentro do debate vão contribuir ainda mais, né, sobre o assunto, é a questão do barreado, né, que se tem algum prato que tem uma narrativa em disputa é o barreado, porque existe dos anos 70 para cá veio o discurso do turismo em cima do barreado, e aí começaram as escritas da história desse barreado buscando dizer qual é a região que o barreado
de quem pertence. Pertence a Paranaguá, pertence a Antonina, pertence a Morretes, mas se a gente pensar que essa região era toda conectada, né, lá no século XIX, XVIII, e que depois veio a se formar o que são essas cidades hoje, e que esse alimento pertence a toda essa região, né, todas essas cidades. Então, um trabalho que discutiu, fez esse avanço, não sei se vocês conhecem, Cozinhando a Tradição, tá? Da Maria Henriqueta Jimenez, a pesquisadora da UFPR. Esse texto, essa tese, ela está no banco de dados lá da UFPR, e ela publicou em forma de livro também, chama Cozinhando a Tradição, Maria Henriqueta. Depois eu abro ali o chat e vejo os comentários de vocês, que eu acho que pode ser que agora apareça mais, e até vou deixar, eu acho que o gancho agora para o debate, Cat, é largar o barreado aí para a roda, sabe? Porque eu acho que aí também vem a contribuição da experiência de vocês em relação a esse prato, porque não foi uma pesquisa que eu fiz, eu estou lendo uma pesquisa de alguém que fez esse trabalho lá, mas vocês têm a experiência melhor do que a minha, então eu tenho a experiência da leitura e de ter consumido o barreado em algumas passagens por lá, mas não é uma experiência da qual vocês compartilham, né? Então, quem não conhece esse prato, só para assim colocar uma definição com base nessa pesquisa, ela vai colocar o barreado como uma carne cozida com temperos, né, um consumo que está associado a festas, né, ao fandango, a festas de carnaval. E aí a gente já começa a perceber também que o prato ele extrapola esse lado do biológico, do nutricional, ele está ligado a uma festividade, está ligado a um momento da história, é um momento da festa, um momento do ano daquela sociedade, né? Então, tem essa questão folclórica, também tem essas estratégias do desenvolvimento do turismo, né, que foram, a partir dos anos 70, se fortaleceu muito, mas que a história, nas narrativas, ela aparece como tendo 200 anos de história, mas aí quem que criou esse prato foram os jesuítas, foram os portugueses, foram os tropeiros, foram as populações, os indígenas da região, né? Quem que criou, né? Os caiçaras, quem que criou esse prato? E pode ser que a influência diversa dessas populações ou não. E aí vem a construção do que seria um prato típico do litoral. Então, o barreado como um prato que se tornou esse prato típico, comportando então símbolos e emblemas, né? Como eu falei lá da Eunice Maciel, falando da comida emblemática, né? Eu acho que dentro dessa... tem algumas anotações que eu fiz aqui, mas eu vou, acho que, abrir o debate agora, Cat. Eu já acho que falei bastante, e aí eu deixo para a gente ir costurando agora essa fase final aqui da nossa fala, né? Com um exemplo de patrimônio que pertence aí a vocês. Muito obrigado, Nelly, pela tua exposição, pelo que eu estava acompanhando no chat, o pessoal começou a se empolgar para falar sobre o assunto. Eu quero retomar, eu também não sou uma profunda conhecedora de barreada, eu só comi algumas vezes, mas o pessoal aí da região pode discutir sobre a quem pertence, mas é interessante pensar nessa necessidade de ter que atribuir pertencimento, né, daquele alimento a um local e o outro, né, como é que isso funciona em termos de pertencimento. E aí isso me lembra uma ocorrência que o pessoal que eu lecionei o ano passado, com certeza vai se lembrar, que é a da criação da tradição do prato típico também. Porque, às vezes, o prato típico ele não é aquele que ele era consumido, né, pelas populações, e aí, de repente, você, nesse consumo, elege-se, esse é o prato mais consumido, então ele é o prato típico daquela região. Às vezes, essas festas, né, que se colocam como festas do prato típico, elas são absolutamente invenções, tradições inventadas, né? E eu me lembro muito, eu sempre faço comentários sobre a tradição inventada do consumo de codorna na minha cidade natal, né? Que inventou-se a festa do prato típico, né, da cidade, e aí as pessoas pensaram, e o prato típico era codorna assada. Ninguém produzia codorna na região, tinha que trazer de fora, ninguém tinha fornos para preparar e não sabiam preparar. Né? Então, o saber fazer não pertencia àquela região, mas mesmo assim se constitui, a festa passa a acontecer anualmente, com todos os produtos, inclusive o saber fazer vindo de fora, né, para produzir. Então, uma necessidade de produção de uma identidade muito artificializada, né, nesse sentido. E não tem nada a ver com a ideia da comida afetiva que você falou, que talvez a comida afetiva também se aproxime mais dessa comida típica,
né? Porque é a comida mais consumida. Então, se eu pensasse numa comida afetiva da região em que eu nasci e me criei, eu falaria que é o frango com polenta ou então macarronada, que era o que as pessoas consumiam no dia a dia, né? Uma região de imigração italiana, né, bastante forte. Jamais, eu nunca tinha visto uma codorna, e de repente aquilo se torna um prato típico. Então também tem isso, né? Essa busca que talvez tenha muito a ver com aquilo que você falou logo no começo, que é a questão da alimentação como instrumento turístico, né? Então, forçar a existência de uma tradição alimentar totalmente arbitrária e que vai que vai se fortalecendo essa ideia de trazer o turismo, de transformar esse patrimônio em algo que possa ser comercializado, né? E que quando a gente pensa no patrimônio comercializado e pensa em como isso afetou o patrimônio material, por exemplo, descaracterizando completamente as regiões, né? Que foram vamos chamar de restauradas, embora muitas delas nem seja restauração o termo, ou então expulsando as populações originárias daquelas regiões, descaracterizando os acontecimentos, os usos daquele espaço, né, tradicionais, né, então, sei lá, uma região que era usada para o comércio ou para algum ritual religioso, e de repente as pessoas são expulsas daquele local para transformar aquilo numa atração turística, né, então reinventar aquele espaço para que ele sirva para uma mercantilização, e que daí foge muito da ideia de preservação patrimonial, né? Não sei, eu vi que tem bastante gente comentando no chat. Deixa eu ver o que o pessoal está comentando ali. Alguém quer abrir o áudio e fazer pergunta, gente, à vontade, tá? Ou comentários mesmo a respeito. Cat, enquanto você vai lendo ali, eu vou comentando. Até a professora Liliane colocou duas questões bem interessantes, bem importantes, né, nesse aspecto ali, né, sobre a ideia de prato típico e de comida típica como um tipo de enredo a ser desnaturalizado. Outra questão que apareceu, ela citou o Hobsbawm, né, a invenção das tradições, e teve mais alguma coisa que ali, uma mercantilização da memória em torno do barreado, exato. Isso também revela a identidade em disputa, cujo foco é o grande mito das origens. E aí, já engatando mais uma coisa que eu lembrei, que nessa pesquisa da Maria Henriqueta, ela trata de como que a questão da higiene nos espaços públicos de comércio do barreado acabou tirando, por exemplo, o uso de alguns utensílios tradicionais, a colher de pau, o utensílio de barro para ser substituído, o de cobre, daí passar a ser substituído pelo de inox, pelo de alumínio, então descaracterizando também o saber fazer tradicional em nome de uma higiene, de um asseio, por ter a ver com a inspeção, a vigilância sanitária, e daí toda essa intromissão, né, dessas políticas de higienistas dentro do patrimônio, que é algo que acontece também lá em Minas Gerais em relação ao queijo, né, e tem outros exemplos que eu não estou me lembrando agora, mas que existe toda essa modificação da tradição em nome de um consumo que é para ser comercial, para ser colocado no mercado que vai exigir um determinado padrão, que não é o padrão cultural lá daquelas comunidades, né? Então, só para acrescentar. Tá. A Liliane, gostaria de falar? Depois nós temos uma pergunta do Diogo. Gostaria, sim. Primeiro, parabenizar, Nelly, bem-vinda agora, tá? Muito bom a tua fala, ótimo a gente poder partilhar, estou super feliz e feliz de te ouvir, porque até fiz essa provocação ali no chat, porque você sabe que eu sou professora de pesquisa, né? Já trabalhava com a disciplina lá em Guarapuava, aqui em Paranaguá também, herdei essas cadeiras, enfim, e uma das coisas que a gente encontra, alunos, obviamente, muitos alunos preocupados e com interesse em trabalhar com questões locais, regionais, enfim, e aí entra muito, a gente encontra muito esse enredo da tradição, né? Então, quis provocar, porque, assim, às vezes santo de casa não faz milagre, né? A importância da tradição, quero trabalhar com a tradição, enfim, na festa, né? Ou uma determinada tradição de um determinado prato, uma determinada festa, ou em Paranaguá. Por quê? Porque isso é importante.
Então, assim, eu estou provocando para a gente, né, para a gente poder aprofundar e para que essa conversa possa contribuir para que os nossos alunos e quem, enfim, para quem está ouvindo, possa pensar de tal sorte a desnaturalizar essas questões, né? Porque que existe uma tradição? Se a tradição existe, como é que ela é construída, né? Eu sempre digo assim, a tradição não cai, não brota, ela não brota depois da chuva e ela não cai como uma chuva, né? A tradição, ela é inventada, assim como a história, enfim, né? Então, assim, mais uma vez, mais uma provocação, te parabenizando e para você, né, se pudesse falar um pouquinho mais dos perigos, né, que existe da gente cair nas malhas do feitiço do regional, né, de se ver no regional, de se ver no local, e aí olhar para este ente que a gente entende como sendo uma tradição ou um patrimônio, e dizer assim, pobrezinho desse patrimônio está deteriorado, vamos fazer uma pesquisa para mostrar a importância desse patrimônio. Então, olha essa festa, que linda, maravilhosa, vamos mostrar como ela é dela. Então, mais uma provocação, assim, eu acho que é importante pensar enquanto objeto, né? As tradições, ou, enfim, as nossas questões de patrimônio, eu vou pensar uma festa, um prato típico, mas pensar isso enquanto objeto e olhar para ele como historiador com um necessário distanciamento, com a paixão necessária, obviamente, mas com o distanciamento necessário também, sem ver como neutro, sem ver como coisa, né? Mas também sem se ver, né? Sem se ver como um regionalista, né? Desfocado romper com o discurso do regionalismo para pensar o regionalismo ou a região como também um objeto, né? Acho que é isso. Dá para conversar um pouquinho. Sim. Eu respondo já, Cat, acho que assim, né? Você viu que tem uma pergunta do Diogo também em relação às questões da pandemia, né, dos problemas alimentares advindos da pandemia, e ele pergunta fala sobre o consumo de carne de maneira massificada e seria interessante se o veganismo seria uma alternativa, né? Certo, duas perguntas maravilhosas, assim, e que eu vou começar respondendo a Liliane pensando o que é o objeto alimentação, festa, tradição, região, né, como um objeto de pesquisa. O próprio livro lá, a História da Alimentação, vai começar a tratar, olha, eu posso descobrir como que a massa, né, ele pega lá um exemplo, como é que a massa veio parar na Europa, como é que se criou a ideia de massa na Europa, um exemplo, ele diz assim, vamos sair do pitoresco e do trágico em termos de alimentação, eu não quero saber qual a origem de um determinado ingrediente, de um determinado alimento, não é a origem de quem fez ou não fez, não é isso que a história se ocupa, é problematizar, né, o processo histórico daquele sistema alimentar, né, para além desse alimento. Então, quando eu vou problematizar, então, primeira coisa, eu vou pensar a região que a universidade está situada, por exemplo, como é que se configurou essa região? Quais foram as conexões que ela fez também ao longo da sua história? Tem um livro sobre a Bahia, acho que se não me engano, é Hebe Matos, agora eu não vou me lembrar assim, mas vai falar sobre um comércio de cabotagem, acho que a Westphalen citou isso, um comércio de cabotagem que ocorria entre Antonina e Salvador numa época de carestia de farinha de mandioca. Veja que aí nós já temos uma ideia de região bem diferente, uma conexão, né, pelo abastecimento alimentar com outras regiões do Brasil. Ao mesmo tempo em que os tropeiros estavam interligando as regiões por território, né, internas, havia já uma conexão por cabotagem que ocorria em relação ao abastecimento alimentar. E também as tensões em torno desse abastecimento alimentar. Quando a gente pensa ali num prato que vai sofrer essa disputa discursiva, né, de quem... eu vou analisar uma festa porque ela é legal, né? Mas aí as festas gastronômicas que a Cat citou, e é o caso que a pesquisa da Claides vai fazer, que é a pesquisa... Peraí que meu gato tá querendo fazer um tour aqui pelo quarto, e daí ele tá me atrapalhando. Só um pouquinho, deixa eu atropelar o gato. Deixa eu cair de novo. Vida em home office tem dessa, né? Não é filho, mas é gato. Então, voltando,
a questão das festas gastronômicas que foram tradições inventadas em determinadas regiões do Paraná. A Claides, ela fez uma análise, né, de Francisco Beltrão, por exemplo, tem lá uma festa do boi no rolete, que foi inventada para atrair, fazer uma festa, porque o prefeito queria fazer uma festa do aniversário. Irati mesmo tinha uma festa do borrego no rolete e do pêssego, para estimular o comércio do pêssego e estimular o consumo da carne, né, que eu já vou entrar, a produção local. Então se criou uma festa para promover aqueles alimentos que foram inseridos na economia local. Então veja que tem uma relação de poder em cima dessa festa, né? Uma relação de um prefeito, de uma Câmara de Vereadores criando, impondo para as pessoas uma festa, né, um consumo de determinados alimentos para promover, né, aquele momento ali, aquele incentivo econômico. Então, a festa, ela pode ter essa alegria, e tem toda uma análise, a gente pode pensar até desde o Thomson, pensando na experiência da festa e na experiência do que é da festa enquanto um microcosmo do social, um lugar de disputas variadas, de parte desse cotidiano, de uma quebra desse cotidiano, no qual a comida também entra, né, mas ela entra como parte dessa narrativa também, o que vai ser consumido nessa festa. Então, o outro lado, vamos estudar então as cozinheiras, as mulheres que sabem fazer um prato. A gente pensa, que lindo o caderno de receita delas, nossa, que legal, elas sabem fazer. Mas ninguém fala do sofrimento que elas enfrentam diante de um fogão, do quanto que elas têm que segurar uma criança num braço e cozinhar com o outro, e às vezes ter que vender de porta em porta aquela comida, às vezes voltar com a comida para casa. Então, a gente vê, assim, o lado lindo da comida. A história da alimentação, que legal, maravilha. Olha, os historiadores da alimentação só ficam comendo, vocês não vão servir nada no final da palestra. A gente vai servir uma estatística de fome, né? A questão do consumo da carne, que é um problema seríssimo que, se a gente não resolver a diminuição do consumo da carne, não vai ter nem água, porque o grande problema do agronegócio e da produção de gado no Brasil é o consumo excessivo de água. Então, não é só a questão de comer carne, mas de consumir já engatando ali a questão, problematizar que quando eu faço uma escolha alimentar, eu tô desencadeando uma série de problemas, e quando eu faço uma escolha de pesquisa, eu não posso ir com aquela ilusão de que, que lindo, eu vou rastrear uma festa, eu vou buscar uma documentação, eu vou construir uma historinha sobre essa festa, mas e aí, o que tem, quem perdeu com isso? Quem se matou nessa festa? Porque aí é o caso do que eu vou lembrar do Odinei, que fez a pesquisa em Prudentópolis, lá com os ucranianos e os poloneses, que eles iam para as bodegas lá e se matavam, né, nos armazéns. O armazém é espaço de sociabilidade, sim, eles vendiam cachaça, mas também eles resolviam as suas disputas pessoais, o crime, uma série de problemas, a corrupção, né, a questão da política, passando por isso. E aí eu vou fechar esse meu comentário, assim, deixando a seguinte questão. O comer é um ato político, né? Isso foi Michael Pollan, né, um jornalista que investiga a questão da comida e faz uma crítica. Ele diz assim: comer é um ato político, a gente pode votar com o garfo. Então, quem a gente financia quando consome determinadas marcas ou determinados produtos? Quem a gente mantém com o nosso dinheiro quando a gente compra alguma comida? Que tipo de incentivo, mesmo numa pesquisa, quem eu estou colocando em pauta quando eu levo uma pesquisa sobre alimentação para um congresso? Eu estou chamando a atenção de uma sociedade, de uma minoria, ou eu estou reforçando uma alimentação de uma elitista? Que tipo de uma visão eurocêntrica de história? Ou eu vou começar a olhar também para a alimentação, aquela submersa, aquela escondida, ou a não alimentação, que é o caso da fome, né? Então, é começar a puxar também o debate para outras esferas e para outros grupos sociais, não aqueles bonitinhos, né? Todos que já têm uma história bem contada há muito tempo, né? São outras narrativas também a serem contadas. Você quer comentar especificamente sobre a questão do veganismo? Ou se mantém na discussão sobre... do veganismo ali que eu falei, essa questão de diminuir o consumo de carne, pela vertente do veganismo, mesmo por uma diminuição do consumo, é uma das discussões que se faz também para resolver esse problema de fome. E eu falei da questão da água, né? Porque o consumo de carne, ele usa, a produção de carne, ela usa muito a água, o recurso da água, né?
Então, diminuir o consumo de carne é também lidar melhor com a questão da água, e o veganismo é um caminho, só que é um caminho que cresceu muito, né? Isso é uma tendência muito grande, uma prática, uma cultura que tem se colocado cada vez mais devido a essa consciência maior em relação ao comer, algo que não se via algum tempo atrás, fruto dessas discussões. Então, seja pela vertente do veganismo, seja por uma diminuição, mas também não cair num outro lado que aí também pode gerar outros problemas de saúde. Então, tem que pensar nesse equilíbrio, né? Esse vegetarianismo talvez seja o veganismo, o vegetarianismo também parte de um conhecimento sobre uma nutrição adequada também para essas populações. Então, quem vai aderir a isso vai também ter que lidar, né, com a sua saúde, com as suas questões. Mas essa discussão sobre diminuir o consumo de carne, ela deverá ser encarada, senão a gente não se sustenta um planeta consumindo carne da maneira como se consome agora, né? Isso é fato. Mas aí o caminho pelo qual a pessoa vai fazer, daí são diversos, né? Quando você coloca que comer é um ato político, talvez o veganismo hoje seja o ato político mais, como é que a gente chama? Mais militante, né? Dentro dessa área, porque ele extrapola o espaço do comer para o espaço do consumo de modo geral, né? Então, não é só se alimentar, mas é também não usar a marca que faz teste no animal, não usar o couro, né? Entender a relação com os animais como uma relação mais próxima e mais de sensibilidade, né, do que a gente tem hoje. Então, é uma possibilidade, mas como disse a professora Nelly, Diogo, eu também concordo com ela que há as dificuldades que surgem. Por exemplo, a alimentação vegana é caríssima, né? Porque os produtos mais próximos à nossa alimentação, eles derivam de origem animal e são produzidos em massa, né, em grande quantidade. Isso faz com que barateie esse alimento, né, enquanto os produtos de origem vegana se tornam um pouco mais caros. Não todos, é claro, né? Se bem que arroz está caro também agora. Né, até assim, complementando, né, a gente pensar assim, o primeiro acesso a esse conhecimento, né, sobre como fazer essa transição, e outra coisa, também é muito difícil romper com a nossa cultura alimentar. Lembra que eu falei lá das nossas matrizes de infância? Então, é um processo que também de ruptura com a cultura, porque a partir do momento que você assume essa posição, você vai ter que lidar em todas as festas de família, em todos os encontros sociais, com aquela cultura que consome a carne, e aí você tem que ter uma cabeça bem feita para conseguir lidar também com o não, com eu não como isso, né, você também, como que você vai conviver nesse espaço social em que um outro compartilhamento alimentar, e você vai se posicionar de uma outra forma. Então, como que você sustenta a tua posição dentro dessa cultura? Pode ser que você consiga influenciar outras pessoas a entrarem, mas também você vai enfrentar a resistência. Então, isso também é uma construção intelectual sobre a escolha feita. Vai passar por uma educação alimentar, de repente, teu filho, a tua filha vai aprender a fazer isso, e lá para frente ela vai ter essa consciência, mas romper uma sociedade, um grupo social em massa sobre isso, ou classes classes trabalhadoras que vão comer no bandejão e que vão precisar desse... Então, tem N questões que passam por essa escolha também, né? Alguém tem algum comentário? Senão eu vou fazer 2 perguntas para a professora Nelly. Ninguém? Nelly, eu gostaria muito que, na verdade, não são 2 perguntas, são 2 pedidos, né? Como nós temos muitos alunos que estão nos assistindo agora, que são alunos de 3º e 4º ano, que estão em projeto de TCC e em escrita de TCC, eu gostaria muito que você falasse um pouquinho sobre a tua tese de doutorado, né? E, especialmente, dando ênfase no trabalho que você estabeleceu com a metodologia de história oral, né, para entender esse universo da alimentação. E eu gostaria muito que você falasse sobre uma experiência que eu já vi a professora Nelly falando em outras oportunidades, sobre aquela situação das sensibilidades na fala, né, dos teus entrevistados, e aquela situação do pai que escuta no rádio sobre Varsóvia. Uhum.
Até essa tua pergunta, Cat, eu também já aproveito e continuo respondendo a Liliane, quando ela perguntou das fontes, né, dos objetos de pesquisa, e um caminho de pesquisa que eu fiz, que foi pela história oral. Então, primeiro, assim, a primeira parte da minha pesquisa lá no mestrado, ela foi muito em cima de documentação mesmo, documentação da Câmara Municipal, documentação da Prefeitura, e também algumas entrevistas. Eu comecei lá com umas 8 entrevistas sobre os armazéns de secos e molhados, as bodegas, que gerou o livro que a gente citou, né, que os dois lados do balcão, né, que vai tratar da sociabilidade e também do comércio e abastecimento alimentar em Irati, na formação da cidade entre 1807 e 1870, a formação do município até a chegada do primeiro supermercado, que vai ser um demarcador também de um novo espaço de consumo alimentar. Mas é um trabalho que fala da história do Paraná, que está trazendo fontes, está trazendo uma leitura do cotidiano, usei o Michel Dissertot ali para pensar o cotidiano, as táticas, estratégias, espaço, lugar, então tem toda essa discussão dentro do livro. Ali eu tive um contato com a história oral ainda tímido, eu realmente tive muita vergonha de começar a fazer minhas primeiras entrevistas, né, ligar para a pessoa marcar, mas eu estava embasada em toda a metodologia de história oral, né, sabendo como me comportar, mas ainda estava um pouco difícil quebrar ali ainda ali a timidez ainda com os entrevistados. Mas aí no doutorado eu percebi que se eu quisesse trabalhar com alimentação, com patrimônio, com saberes, eu não ia conseguir uma documentação escrita que me desse essa sensibilidade que as fontes orais me dariam, que era justamente procurar mulheres, né, cozinheiras, e alguns homens também que eu entrevistei, que trabalhavam com panificação, mas que fossem dentro do grupo, daquelas pessoas que se auto-identificavam como poloneses, diziam, eu me sinto polonês, eu participo, minha família era polonesa, então eu aprendi a cozinhar. Foi a partir desse tipo de fala, né, e a partir de uma indicação também, as pessoas me diziam, converse com fulano que vai saber te dizer mais sobre esses pratos, essas comidas, dos avós, e eu fui construindo ali, eu construí uma rede de 40 entrevistas, né, 40 entrevistados, mas uma rede ainda maior que foi esse meu percurso pela região, e eu não fiquei restrita a Irati, eu fui para Malé, fui para Prudentópolis, eu fui fazendo contato e fui entrevistando várias pessoas para pensar qual era a memória que ela tinha dos antepassados, ou se ela tinha alguma memória da imigração em relação à comida, adaptação alimentar, como que ocorreu, como que era a comida da família, dos mais velhos, como que essa pessoa vivenciou a sua experiência na aprendizagem daquele saber, e se ela estava transmitindo para outras pessoas. Tem 2 casos que acho que eu vou dar um exemplo. O primeiro caso é de uma entrevista que eu fiz, que foi uma entrevista coletiva. Eu entrevistei a avó, a filha e a neta no mesmo dia, e elas, quase como uma roda de conversa ali, uma tarde toda a gente conversando sobre essas práticas. Eu gravei uma parte, outra parte eu anotei, elas me serviram alguns alimentos, elas me mostraram fotografias. Sabe aquela tarde que você vai visitar uma tia e a pessoa começa a abrir a casa, assim? Então eu tive várias dessas experiências da pessoa abrir o arquivo, abrir os álbuns de fotografia e fazer uma narrativa que passava pela comida, passava pela identidade étnica, passava pela história de família. Então, foi uma pesquisa que não só tratou da comida, dos pratos, dos descendentes de poloneses, mas também tratou de outras memórias que atravessavam essa questão da alimentação. O caso de Prudentópolis, uma criança, ela já era quando eu fui entrevistar, era uma professora aposentada, já uma senhora, solteira, né, ela nunca se casou, ela vivia sozinha, então alguém me falou assim, olha, ela tem o que dizer, porque o pai dela foi um imigrante polonês, provavelmente ela vai saber contar como é que o pai se alimentava. Ela não era uma pessoa assim de cozinhar muito, mas tinha lembranças, e eu falei, não, eu vou conversar com ela. Ela me recebeu muito bem, começou a narrar, né, e aí lá numa altura que eu perguntei assim, qual é a memória que você tem da alimentação, né, com os seus pais, né, como que foi? Ela disse, olha, eu me lembro no episódio que a gente estava jantando, comendo uma sopa, e o meu pai escutava a Rádio Globo, a gente ligou o rádio, eu sentei no colo dele,
e naquele dia o repórter noticiou, entrou aquele repórter, eles chamavam repórter ESSO, é quase um plantão, né? Entrou o repórter ESSO, acabamos de ficar sabendo lá que Hitler invadiu a Polônia e Varsóvia se transformou num rio de sangue, né? Foi essa notícia que ela escutou, que a família escutou no rádio. Naquele momento, o pai dela, segundo ela, era uma pessoa bastante alegre, assim, comunicativa, ele simplesmente tirou ela do colo, pôs no chão e foi para o quarto chorar. Um homem que dificilmente choraria na frente da família, né, e foi até se esconder, porque naquele momento daquela refeição ele recebeu a notícia de que os seus parentes lá da Polônia estavam sendo arrasados lá pelo nazismo, né, pela Segunda Guerra Mundial. Então, em Prudentópolis, ela narrou uma experiência sobre a Segunda Guerra, sobre essa notícia do rádio. Ela chorou na minha entrevista, então na hora que ela conta isso, ela também chora. Então eu identifiquei o choro do pai, né, pela sua memória, o choro dela e o meu choro tendo que ser segurado ali, porque na posição eu não podia também desabar junto com ela, mas eu choro depois, né, me arrepio, né, e a Cat viu essa aula também, né, no qual eu solto o áudio, né, eu soltei o áudio, e aí é arrepiante mesmo, porque ela dá aquela engasgada, assim, e daí até ela retomar a fala. Então tem essa questão da história oral, que é a sensibilidade, né, a sensibilidade que veio no choro, naquele silêncio, no engasgar, falando de uma comida, mas falando de uma guerra, falando do pai, falando do imigrante. Então, realmente foi uma das entrevistas mais marcantes para mim ali, e eu consegui, assim, eu não tenho nenhuma entrevista que eu não tivesse vivenciado uma experiência muito alegre, ou muito marcante, assim, emocionante. E teve um caso de eu bater na porta de uma senhora que me falaram assim, olha, vai conversar com ela lá, e eu bati, ela disse assim, eu não quero falar. Eu não vou falar porque essa memória é muito dolorosa, eu não quero falar dos meus antepassados, eles sofreram muito. E eu disse muito obrigada e saí. Ela não que ela disse que para ela era doloroso demais falar sobre a imigração, falar sobre qualquer coisa que relacionasse a isso. Então, então essas pessoas que eu não entrevistei também fazem parte da entrevista na medida em que não quiseram, é o silenciamento em relação ao passado. Né, tem o que é dito e tem aquele que é o não dito, aquele que nunca vai ser dito porque é doloroso demais para ser pensado, né? E tudo isso numa pesquisa sobre comida. Então, para ver que a gente não trata só de comida, a gente trata da comida como uma chave interpretativa da história, tá? É uma ferramenta, é um conceito para entender a história. Acho que respondi, Cat. Com certeza respondeu, Nelly. Essa questão das memórias traumáticas, né? O Pollack trabalha bastante com isso, né? No Memória, Silêncio, Esquecimento, Silêncio. Ele vai falar sobre isso. Quanto tempo leva para uma determinada sociedade parar e repensar suas situações vividas e ter coragem para falar sobre elas, né? Mesmo na questão das memórias do Holocausto, quantas pessoas silenciaram o fato de terem sido vítimas do Holocausto, porque o motivo que levou elas a serem vítimas do Holocausto poderia torná-las novamente vítimas, né? Se a sociedade do tempo presente soubesse. No caso dos homossexuais, né? Então, é uma situação bem complicada essa da gente lidar com a memória, né? O trabalho com história oral, ele é um trabalho muito... primeiro que é um trabalho complicado, porque você é quem produz a tua própria fonte, né? Talvez seja o espaço da história em que isso acontece, é você que produz a tua fonte. E todo o conhecimento que você tem que ter em torno disso para chegar até o teu entrevistado e tua entrevistada. E aí, depois, interpretar essa leitura que faz do passado, porque não significa necessariamente que aconteceu daquela forma, mas é a forma com que aquela pessoa está te trazendo aquilo, né? Tá revivendo aquela memória, tá construindo aquela memória naquele tempo presente, e claro, com uma intencionalidade, ou seja, está falando para uma entrevistadora, então vai dar entonação àquilo que ela considera que é importante para se saber. Eu lembro sempre do texto da Janaína Amado, né? O Grande Mentiroso, né? O que eu conto para quem tá ouvindo, né? E como essa forma com que eu conto isso tem a ver com a minha experiência de vida, as coisas que eu concebo como corretas para a história, ou para ser uma história, né? Lembrando do mentiroso, né? O que eu entendia que era uma história e assim produzia. Mais alguma questão, pessoal? Querem aproveitar? Não é sempre que a gente tem a Nelly disponível. Não? Nelly, quer deixar suas palavras finais?
Eu quero agradecer essa oportunidade, esse momento, né, essa troca, que foi muito interessante, foi muito intensa, eu poder comunicar, né, a parte da minha pesquisa, mas também das minhas preocupações enquanto uma comedora, né, usar um termo da sociologia, aqueles que comem, né, aqueles que se alimentam, e como que ao longo dessa minha trajetória como pesquisadora, mas também a minha própria história de vida me colocou nesse tema que é fascinante, que me instiga, que me motiva a sempre estar buscando leituras, debates, mas aqui nesse espaço em que eu me coloco como uma comensal, aquela que come, mas também aquela que escreve, aquela que pesquisa sobre comida, é sempre muito prazeroso para mim poder levar adiante o que eu estudei, o que eu pesquisei. Então, nesses momentos, eu sempre digo que é onde o meu trabalho, onde a minha reflexão, ela ganha a força que ela precisa ganhar, né? Não adianta eu ler e pesquisar e ficar guardadinho só para mim. Então, são momentos de compartilhamento e também desse ato político que eu faço, né? Porque junto com a minha pesquisa, eu levanto o garfo e digo, vamos pensar no que a gente está fazendo, né? De que maneira a gente está vivendo esse século, como que a gente vai lidar com os problemas. Então, a comida como uma forma de estar no mundo, né? O discurso da comida como uma forma de estar no mundo e problematizar a história, a sociologia, né? As disciplinas que a gente trabalha dentro das ciências humanas, né? Pensar esse tema dentro das ciências humanas, o nosso trabalho dentro das ciências humanas em relação a esse tema e o nosso grande diálogo e conexão, e aí pensando nessa história pública também, né, que a partir da comida a gente conseguir construir uma história pública que mexa com a sensibilidade das pessoas e também construa uma valorização do conhecimento histórico e da pesquisa na universidade. Então, é uma gratidão muito grande, e assim, resistindo, né, gente, com tudo o que está acontecendo, vamos seguindo, e as universidades precisam continuar levando, né, aquilo que elas levam, que é o conhecimento, para todos os lugares. Então, é isso, gente. Fica meu recado final. Muito, muito obrigada mesmo, né? Nós é que agradecemos, né, pela tua disponibilidade, mais uma vez, por toda a dedicação na tua fala, em todas as vezes que eu te vi falando, eu vi esse amor que você tem pela temática, que é diferente, né, Liliane? É ser apaixonado pelo tema, buscar as coisas, não apaixonado pelo objeto e te cegando, né, em relação a ele, né? Então, é fantástico. Eu acredito que quando você fala que trazer para nós, né, essa discussão e falar sobre isso é um ato político, sim, é uma função que a gente tem, e você, né, ele faz isso não só na academia, faz também na escola, né, tá lá no chão de fábrica, né, tá lá no chão de fábrica, lá com os alunos na escola, trabalhando isso, tá indo fazer essas falas em universos não acadêmicos também, né? Então, porque é importante que a gente faça esse processo de divulgação do conhecimento. Não é para ir lá passar a receita do pão, né? Para lá discutir essa força que existe que está para além da comida, né? Que está no alimentar-se, que está no saber fazer, que está nessas invenções de tradição, nos discursos, nas disputas. Então, muito bacana. Eu tenho certeza que quem te ouviu essa tarde vai sair daqui muito motivado e motivada a pesquisar mais essa área, conhecer mais esse campo e também a se aventurar pela história oral, porque a tua pesquisa ela mostra o quanto é rica, quanto pode ser rica esse tipo de pesquisa, né? Então, eu agradeço em nome de todo o colegiado de História da Unespar Paranaguá, pela tua disponibilidade, pela fala maravilhosa que você fez conosco, no gogó, né, sem nenhum slide para segurar, estava ali, ó, né, só no conhecimento e no uso, como é que era, saliva e giz, cuspe e giz, né, que diziam para nós que era o que a gente tinha que ter. Isso mesmo. Eu gosto dessa experiência de vamos conversar, vamos embora. Né? Joia. E o chat também, eu agradeço todas as contribuições do chat. Eu vi que falaram até da Festa de Babette, né? Que é um filme, é um livro também baseado numa história. E todos os agradecimentos, eu estou bem contente aqui com o movimento aqui que aconteceu por escrito também. Uhum. Então, acredito que o professor Fábio quer falar alguma coisa. Eu não sei nem se o Fábio continua.
ele tem os probleminhas de conexão, não sei se está. Então, como quem cala consente, né? Então, nós agora encerramos a nossa fala de hoje. Eu espero que para a próxima vocês também estejam bastante animados, né, e discutam também com as nossas próximas palestras, as nossas próximas falas, e com certeza, se porventura vocês tiverem interesse, a professora Nelly se coloca à disposição, eu tenho certeza, para conversar com vocês sobre o tema, porque ela realmente ama muito o que ela faz, né, e ama muito a relação professor-aluno, então vocês podem ter certeza que ela é extremamente disponível, né, para conversar com vocês, viu, Nelly? Eu já fiz a propaganda, agora vai ter que atender os alunos. Né? Então, sem mais... E obrigada a você, Cat, né? Agora, né, me direciona a você, especialmente por promover esse momento, né? Eu fiz um agradecimento geral, agora um agradecimento específico a Cat, que tanto a gente troca, tantos laços, né, Cat? Tantos bolinhos e tantos laços. Agora, Marcelo, se você quiser encerrar a gravação, você já pode. Só como curiosidade, eu conheci a Nelly por escrita, né? Eu li o texto dela, do mestrado, e então já a conhecia por esse universo das bodegas. E aí, quando eu tive o meu primeiro filho, eu saí em licença maternidade da universidade e a Nelly foi a contratada para me substituir na universidade. E desde então nós iniciamos uma troca gigantesca na época, trocas de conteúdos de disciplinas, né, porque ela pegaria as disciplinas que eram minhas anteriormente, então a gente trocou informações a esse respeito, e depois uma troca de muito respeito, de muita partilha, de muito diálogo sobre possibilidades de trabalho. A gente ia para o bar para falar sobre como a gente ia preparar a aula, né, é uma coisa bem doida. Então, e nós compartilhamos comidas e conhecimentos nessa área também, né? E é claro que eu sempre, quando eu saio com a Nelly, é ela que escolhe a comida, porque afinal de contas eu tô com uma doutora em história da alimentação, então ela que se vire, né? Escolha o que a gente vai consumir e eu consumo. Batatinha com cerveja, tá tudo certo. É isso que a gente sempre escolhe, né? Que depois de uma aula a gente não quer muito, a gente não quer pensar muito, a gente só quer comer. Gente, muito obrigado também o pessoal de Paranaguá, é claro, e também o pessoal da Unicentro, né? Que eu vi a Natasha, que foi minha aluna, eu vi a Maria